Galera, é o seguinte, ó. A gente ainda não saiu da última conversa com um critério objetivo de decisão das músicas, certo? E sim, apesar de que seja muito importante a gente elencar as músicas como eu mesmo propus e tentar mantê-las dentro do escopo da banda é muito importante, mas nós não chegamos num critério de decisão. O fato é que é o seguinte, tanto o escopo da banda quanto o que cada um dos 5 músicos propõe é subjetivo, como a gente falou. Isso é inquestionável, porque para um pode ser que seja que esse limite aqui, ó, em vez de ser nessa linha aqui, seja nessa aqui, ó, fechando assim. E para outro pode ser que o limite seja aqui, ó, bem menor, fechando aqui, certo? O que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que cada um sugere uma música, via de regra, nós estamos bem alinhados com o que é escopo da banda, certo? Ok. E se nós não estivermos, se alguém propor uma música que é muito fora da curva, vai existir membros aqui dentro que vão entender que essa música não deve entrar porque é fora da curva. Agora, o fato é o seguinte: o fato de um propôs essa música aqui, esse aqui propôs a música. Quem está propondo automaticamente está concordando com essa música. Se existiu mais 2 que votam sim e esses 2 aqui falam que não, irmão, não importa por que esses caras estão falando não e não importa por que esses caras estão falando sim. É estritamente irrelevante. Então o voto de sim ou não é uma coisa que não porque a música não está dentro do escopo. O seu jeito de dizer que a música não está no escopo é falando não. E se você não está tendo relacionamento tranquilo o suficiente com os demais músicos da banda e essas ideias não estão encaixando, é porque a gente tem que conversar mais. E essa conversa não é para decidir coisas da banda. Essa conversa é para a gente alinhar entre si, para a gente estar junto entre si. Por quê? Porque esse caminhar do dia a dia é mutável. Então o que acontece? Alguém propôs, esse cara que propôs fora da banda, fora do escopo. Aí teve mais um concordante, por exemplo, vamos pôr esse do meio aqui, concordante, certo? E os outros 3 falaram não. Quer dizer que esse cara aqui vai ficar sem música para escolher essa semana? Não, ele tem que propor outra. Pode ser que ele proponha mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, ok. Por quê? Porque pode ser que ele tenha proposto uma música que é um pouquinho fora e ele não tenha tido apoio suficiente. Mas pode ser que na segunda que ele proponha, que é um pouquinho fora, ele tenha apoio suficiente para entrar. Então é justamente as escolhas que nós vamos fazer dentro de um escopo que vai fazer isso. E o que nos diz que esse escopo está correto é justamente a aceitação, porque nós estamos falando o seguinte: podem existir questões políticas dentro da banda, sim, em que esse membro aqui mocomunou, foi mal o vento aí, esse membro aqui mocomunou com esses 2 aqui, e agora tudo que os 3 sugerem passam. Ok, só que aí eu te pergunto, o que é que esses outros 2 caras estão fazendo? Que, entendeu? Essa conversa que tem que ter sobre isso aqui não tem a ver com a banda, tem a ver com a negada, com a gente, certo? Com a relação que existe entre eles, né? Então, o que é que acontece? Pra mim é muito importante, é importante sim, enquanto um amigo, se eu propus isso aqui e houveram só mais um que falou sim, né? Pra mim pode ser que seja importante eu escutar o que é não disso aqui, mas não por causa da banda, porque eu sou amigo desses caras, porque eles são importantes pra mim, porque eu quero entender por que é que eles estão falando não. Isso pode ser significativo, mas perante a decisão isso é estritamente irrelevante, porque no fim das contas o que acontece é que cada um que está aqui, seja porque o sexo dos anjos não tem sexo, ou seja porque ele entende que está fora do escopo, ou seja porque qualquer outro motivo, esses caras aqui, tirando o que propôs aquela música, tem que dizer sim ou não. Quando você vai votar em um determinado governante, você não escreve lá na cédula por que é que você está votando nele. Você só vota. E aqui nós estamos falando que não é uma coisa do tipo assim, não vou votar. A gente até pode de repente pensar uma maneira de votar anônimo, né, para assim, se ninguém quiser se identificar por que é que está fazendo, até podemos pensar, né? Ok, mas esses votos aqui
Tem que sair um sim ou não. E é um sim ou não e foda-se, mano. Não importa por que é que tá achando. Por quê? Pode ser que um coloque essa música aqui e um fale, porra, não tem habilidade. Ou o outro fala, porra, não faz parte do escopo. Ou o outro fala, porra, não. Tudo a ver. Vamos lá, esses dois caras que estão achando aqui que vai rebolar pra se virar, mano. A gente entende que existem limitações aqui? Existem. E assim, mas ao fim do dia é problema. Agora vamos dar nome aos bois sem pensar em, né, que estamos votando. É problema do Marquinho, a dificuldade técnica dele, do Musa, a dificuldade técnica dele, do Marcel a dele, do Eduardo dele, do Lucas a dele. Cada um tem os seus problemas. E o que nós vamos começar a ver é que diversificando um pouco, trazendo isso para os tempos um pouco mais modernos, essas dispersões são muito mais dispersas e vão revelar muito mais dificuldades em cada músico do que as anteriores. Porque nós estamos falando, o Eduardo toca essas músicas quase tudo há muito tempo. O Muzi canta essas músicas quase tudo há muito tempo. O Marquinho gosta de muito dessas músicas. Entendeu? Muito dessas músicas que eu tô pensando no set que fizemos. O que importa é o seguinte, vamos decidir. É decisão. Eu não quero, pra decidir, eu não preciso saber. E não quero saber por que é que você tá falando, não. Eu preciso e quero saber se você tá falando sim ou não. É muito simples. Então, o que é que acontece? Minha sugestão é: cada um sugere uma música para cada rodada de músicas que fomos tocar. Ok. Só que assim, não vá com uma música só, né? Porque pode ser que você chegue lá e a música que você sugira tome um não. E se essa música tomar um não, na semana seguinte, na próxima rodada, ou dali um ano, ou dali 6 meses, pode ser que esse mesmo cara proponha essa música de novo. E pode ser que naquele contexto pelo qual a gente está escolhendo música, essa música faça sentido. E aí esse borderlinezinho aqui, ó, que tá próximo aqui, a única coisa que ele vai fazer é que de vez em quando nós vamos ter uma ou outra música fora. Porque nós estamos falando o seguinte: se fosse eu me pegando de exemplo, de eu, Marcel, sempre colocar uma música mais pesada, a maneira que o Marcel tem de mostrar os hits mais pesados, é ele acreditar nisso e sugerir, certo? Como pode ser que outro músico qualquer acredite que tenha que ir para as mais clássicas, para as mais antigas. Como pode ser que tenha um que acredite que não tenha que ir para nenhuma delas, que tem que pegar o sorteio da Billboard e colocar. Como pode ser qualquer outro exemplo. E é isso que faz a música dar. Dentro de um escopo? Sim, mas dentro de um escopo pelos qual os 5 votam. E os 5 não é, na hora de votar a música, não porque não é escopo. Mano, foda-se que não é escopo, eu tô propondo. Se não é escopo, eu aceitei, eu propus. Então se eu propus, eu automaticamente estou aceitando. Cara, nós estamos falando o seguinte: tem que ter 3 negros que entendem que não é escopo da banda. Isso. E é o que eu falei, via de regra, estamos todos nós bem alinhados. E aí eu vou citar um exemplo por mim mesmo. Eu acho In The End metal, mas ela é uma música que tá no borderline. Então ela é uma música que dá pra ser tocada assim. Tem situações que ela vai ter um ganho muito grande de tocar. Nós vamos tocar sempre? Não. Como nós não vamos tocar sempre os rock clássicos inteiros, todos, 20 rock clássicos. Como nós não vamos tocar sempre 20 músicas do 90. Isso é moldável de acordo com a apresentação. Pode ser que tenha uma apresentação que o solicitante fale assim: vocês têm essas músicas aí? Então, mas eu queria mais essas duas. E aí, nós não vamos tocar? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que decidir sobre isso, certo? E nós estamos falando uma outra coisa, que é assim, esses critérios aqui são subjetivos e não tem como falar. Você sabe por quê? Porque pode ser que o fato de eu falar eu quero ou eu não quero seja simplesmente porque eu gosto ou que eu não gosto. Mas, via de regra, todo mundo aqui tem o bom senso de pensar nisso. Talvez tenha algumas situações que toda vez que alguém propõe uma música tal, uma dessas, esse aqui propôs agora, essa pessoa aqui sempre discorda dessa música. É a maneira dela de dizer que ela não gosta, é a maneira dela de achar que ela não deve entrar. Mas por outro lado, se tem outras pessoas que apoiam, mano, todo mundo aqui é adulto, né?
E por que é que eu tô citando esses exemplos? Porque das músicas que nós tocamos, nenhuma delas eu gostava antes. E hoje eu gosto. Gosto mesmo, escuto no meu dia a dia. Tem dia que eu tô no meu trabalho e gosto. E fui além das bandas que nós tocamos, eu escutei outras coisas pra achar as que eu gosto mais dentro da banda. Esse é o trabalho que eu fiz, por exemplo. Independentemente do meio que eu tava exemplificando aqui, seja eu, porque não é. Isso é uma coisa que eu fiz. Mano, se esse cara que tá aqui não quer fazer isso com banda X ou Y, foda-se, mano. Isso é um ganho, é um problema dele, não é de ninguém. Então, escutar as opiniões é importante por vocês, fora do escopo da banda. Fora do escopo da banda, porque no escopo da banda, o que interessa é sim ou não. Beleza?